Eu vou te falar uma coisa que vai irritar metade dos fãs e vai libertar a outra metade. A Fórmula 1 não ficou chata, ela ficou domesticada. E o motivo não é só o carro pesado, não é só a aerodinâmica, não é só pneu, não é, hoje não tem ultrapassagem. Isso é superfície. O que mudou mesmo foi a prioridade. Teve um dia em que a Fórmula 1 deixou de ser um esporte com interesses e virou um negócio que usa o esporte como embalagem. E quando isso acontece, você começa a assistir a corrida com uma sensação estranha. Como se tivesse algo fora do lugar. Você não sabe explicar, mas sente. Parece que o domingo perdeu um pouco do direito de mandar na própria história. E calma, antes de você vir com aquele sempre foi assim, eu concordo. Sempre teve dinheiro, política, ego, lobby, rixa, equipe grande empurrando regra, equipe pequena sobrevivendo. Sempre. A Fórmula 1 nunca foi um campeonato inocente. Só que existe uma diferença sutil. E essa diferença é tudo. Antes, o bastidor tentava controlar o esporte. Hoje, muitas vezes o esporte existe para servir o bastidor. Parece exagero? Então deixa eu te provar na prática, com coisas que você já viu e já sentiu, mesmo que você nunca tenha colocado em palavras. Porque tem um momento específico que todo fã reconhece. É quando você termina uma corrida e pensa, ok, foi isso? E aí você abre o YouTube, abre as redes e de repente a corrida vira algo épico. A edição transforma qualquer coisa em drama. Você recebe 40 cortes, 12 onboards, trilha, reação, rádio e parece que aconteceu uma guerra histórica. Mas aí você lembra do que realmente assistiu ao vivo e dá uma espécie de curto-circuito. Como é que a mesma corrida pode parecer morna para quem assistiu e virar cinema para quem recebeu os highlights? E aí você entende, o evento não precisa ser intenso, ele só precisa virar conteúdo, precisa render. E a partir do momento em que o objetivo é render, muda tudo. Muda o calendário, muda o formato do final de semana, muda o jeito que a TV conta a história, muda o jeito que a direção de prova administra o espetáculo, muda até a forma como o fã se enxerga. Você deixa de ser um apaixonado, e vira um consumidor de narrativa. Vamos começar pelo calendário, porque esse é o sinal mais óbvio e ao mesmo tempo o mais ignorado. Todo mundo acha que mais corrida significa mais Fórmula 1. Só que não é assim que o esporte funciona. Esporte precisa de escassez, precisa de respiro, precisa de expectativa. Quando você entope o ano de corridas, você mata o raro. E o raro é o que fazia uma vitória ter peso, é o que fazia uma corrida ser aguardada como um evento. Quando tem corrida toda hora, ela deixa de ser um encontro e vira um episódio. E episódio tem uma regra cruel. Se um episódio foi fraco, tudo bem, semana que vem tem outro. Só que uma corrida não é série. A corrida precisa de sentimento, de isso aqui não volta. Quando você perde isso, você perde uma camada emocional que nenhum carro mais leve vai recuperar. E tem um efeito colateral que o fã sente sem perceber. Quanto mais você transforma a temporada em maratona de produto, mais você reduz a margem do improvável. Porque o improvável nasce de energia, de preparo, de uma equipe que chega com uma ideia maluca e surpreende num domingo específico. Quando tudo vira uma rotina esmagadora, quem ganha é quem tem estrutura e repetição. Isso concentra poder, e aí você fica preso naquele ciclo. Domina quem já é forte e o resto tenta sobreviver. E a Fórmula 1 vira uma máquina de manter domínio. O público acha que é porque os carros são iguais. Não, é porque o sistema todo ficou mais industrial. Agora coloca isso junto com a segunda mudança, o formato do fim de semana. Especialmente a obsessão em enfiar mais produto dentro do mesmo pacote. Sprint é o exemplo perfeito, porque ele foi vendido com uma frase que sempre funciona em marketing: mais emoção. Só que mais emoção é uma promessa vaga. O que você de fato fez foi mexer no equilíbrio natural do fim de semana. Você transformou a classificação, que era um ritual sagrado, em mais um item entre os outros. Você cria mais momento e sim, mas também cria um tipo de corrida que muitas vezes vira administração de risco, porque ninguém quer destruir o final de semana inteiro num sábado. E aí o negócio fica irônico. A ferramenta criada para gerar caos frequentemente gera prudência. Mas ela cumpre a missão principal: entregar mais conteúdo, mais janela de audiência, mais recortes. E o esporte que se adapte. E aí entra o ponto que deixa o fã mais paranoico sem nem perceber: consistência de regras e punições. Esse é o veneno silencioso. Porque não tem nada que destrua mais o senso de esporte do que a sensação de que a regra muda conforme o vento. E eu não estou dizendo que existe uma sala do mal decidindo o resultado. Eu estou dizendo que o problema é a percepção. E percepção no esporte é tudo.
Quando você vê incidentes parecidos com desfechos diferentes, você começa a sentir que não existe uma régua. E quando não existe uma régua, você começa a achar que o que está sendo administrado não é justiça, é repercussão, é ruído, é o quanto aquilo vai explodir no domingo à noite. E repara como esse tipo de sensação é novo na escala atual. Antigamente, existia injustiça também, claro, mas você sentia que era incompetência, que era erro humano, era interpretação. Hoje, muitas vezes parece gestão de imagem. Parece que o esporte está sempre tentando escapar de uma tempestade na internet. E aí, ele vira refém da própria audiência. É bizarro. Quanto maior a audiência, mais difícil manter uma regra estável, porque cada decisão vira uma guerra civil. E quando o esporte passa a temer a guerra civil, ele começa a decidir de um jeito que minimize o incêndio, não que maximize a coerência. Isso vai criando uma erosão lenta, porque o fã não para de assistir de um dia para o outro. Ele vai só ficando desconfiado. E o desconfiado assiste diferente. Ele não vibra com a mesma pureza. Ele vibra já pensando, tomara que não estraguem isso com uma punição aleatória. Olha o absurdo. O fã torce e ao mesmo tempo teme a instituição. Isso não é normal num esporte saudável. Isso é sintoma de produto. Produto tem saque. Produto tem gestão de crise. Esporte deveria ter regra e consequência. Doa a quem doer. E aí vem a camada mais gritante. O jeito como a Fórmula 1 passou a ser contada. A era do conteúdo transformou a narrativa no centro do universo. E aqui, eu preciso ser honesto. Eu gosto de muita coisa que veio com isso. Eu gosto de bastidor, eu gosto de câmera no box, eu gosto de ver personalidade de piloto, eu gosto de ver a Fórmula 1 expandir. O problema é quando a narrativa deixa de ser consequência e vira objetivo. Quando o objetivo vira narrativa, você começa a perceber padrões. Você começa a perceber como certas rivalidades são vendidas como novela, como certas frases são repetidas até virarem verdade, como certas imagens são escolhidas para construir herói e vilão, e o fã engole porque é divertido. Só que tem um preço. Quando você começa a consumir Fórmula 1 como série, você cobra arco dramático, você cobra reviravolta, você cobra clímax. Só que corrida não é escrita. Corrida às vezes é anticlímax. Corrida às vezes é técnica. Corrida às vezes é previsível. E isso é parte do esporte. O problema é que previsível não vende tanto quanto narrativa. E aí a Fórmula 1 tenta compensar. Tenta transformar a previsibilidade em espetáculo. Faz corrida virar evento, não corrida. Cria semana temática, cria palco, cria luz, show, celebridade, trailer, hype. E não tem nada de errado em querer ser grande. Só que, de novo, a prioridade muda. Quando o show vira prioridade, a corrida vira um item dentro do show. E aí você tem um fã que ama a corrida se sentindo deslocado dentro do próprio esporte. Ele se sente como aquele cara que vai num festival de música e descobre que a atração principal é a área instagramável, não o palco. E o pior, o fã começa a questionar o próprio gosto. Será que eu tô ficando velho? Será que eu tô chato? Será que eu tô preso no passado? Não, você só percebeu uma troca de centro. Você percebeu que a Fórmula 1 está mais preocupada em ser um produto global do que um esporte puro. E de novo, eu não tô demonizando isso como se fosse o fim do mundo. Eu tô dizendo que isso explica por que você sente o que sente. Porque olha o que acontece com os pilotos nesse ambiente. Antigamente, o piloto era um atleta dentro de um esporte. Hoje, ele também é uma marca dentro de um produto. E isso muda o comportamento, muda a entrevista, muda a postura, muda o que a equipe permite, muda o que o piloto fala. Porque cada frase vira corte, cada frase vira manchete, cada frase vira punição social. E o esporte vai ficando cada vez mais polido, mais ensaiado, mais safe. E o que é bom para a empresa é ruim para a espontaneidade. E aí eu vou tocar numa ferida que pouca gente fala com coragem. Às vezes, a Fórmula 1 parece ter medo de ser a Fórmula 1. Medo de deixar o caos acontecer sem tentar enquadrar. Medo de deixar uma corrida ser tecnicamente morna sem tentar vender como épica. Medo de deixar o piloto ser um ser humano e não uma peça de marketing. E quando o esporte tem medo de si mesmo, ele vira um produto. Produto tem manual. Agora, preste atenção numa coisa. Tudo isso tem um lado bom. E tem muito lado bom. A Fórmula 1 é mais rica, mais bem produzida, mais global, mais atraente para patrocinador, mais estruturada. Tem equipe que estaria morta no passado e hoje sobrevive. Tem piloto que não teria chance e hoje tem caminho. Tem tecnologia, tem visibilidade, tem dinheiro circulando. O show sustenta o ecossistema. Eu entendo. Só que todo ganho tem custo. E o custo é a sensação de que o esporte perdeu um pouco de brutalidade e da autonomia. E no meio desse papo todo, eu vou fazer uma pausa rápida porque isso aqui se encaixa de um jeito muito natural.
Se você curte Fórmula 1 de verdade, não só como entretenimento de domingo, você sabe que tem um prazer meio infantil em ter coisa de Fórmula 1 na sua vida. Uma miniatura na mesa, um boné, uma camiseta, um quadro, alguma coisa que te lembra por que você ama esse esporte, mesmo quando ele te irrita. E é por isso que eu deixo a indicação da Auto Fórmula. É uma loja focada em produtos de Fórmula 1, de verdade, com camiseta, boné, quadro, miniatura, essas coisas que todo fã olha e fala, isso aqui é meu. E se você quiser dar uma moral para o canal, use o cupom MOTOR01 que ele te dá 10% de desconto. Agora, volta pra porrada porque a pergunta grande ainda tá de pé. A pergunta grande é, dá para ser entretenimento global sem matar o esporte? Porque, na teoria, dá. Você pode ter show e ter regra. Você pode ter narrativa e ter coerência. Você pode ter evento e ainda deixar o domingo mandar. O problema é que, na prática, quando o dinheiro cresce, o incentivo muda. E o incentivo manda mais do que a intenção. Ninguém precisa ser malvado para o sistema te empurrar para onde dá mais retorno. E aí o fã percebe isso quando começa a ver uma Fórmula 1 que parece otimizada. Otimizada para recorte, otimizada para viral, otimizada para episódio, otimizada para manter a atenção. Só que o esporte não é para ser otimizado assim. Esporte é para ser verdadeiro, até quando é chato. Porque a verdade do esporte é que nem toda corrida vai ser incrível, nem toda temporada vai ser histórica. E a graça é justamente quando no meio do comum nasce o extraordinário. Só que para nascer o extraordinário, você precisa aceitar o comum. Produto não aceita comum. Produto precisa ser promessa contínua. E quando a Fórmula 1 promete emoção contínua, ela cria um vício no público. O público passa a exigir algo toda a corrida. Uma treta, uma polêmica, um rádio, um acidente, uma punição, um vilão, um herói. E aí, se a corrida foi limpa e técnica, ela não serviu. Olha a loucura. A corrida perfeita, às vezes, é tratada como ruim porque não gerou caos. Isso é pensamento de conteúdo, não de esporte. E esse é o ponto onde eu volto pro começo. Você não tá ficando chato. Você só tá percebendo que a régua do espetáculo invadiu a régua do esporte. E isso tem consequências no longo prazo. Porque o fã que ama a corrida de verdade começa a se sentir meio órfão. Ele continua ali, mas com um pé atrás. E o novo fã, que chega pela narrativa, às vezes não aguenta o esporte quando o esporte é esporte. Ele quer série, não corrida. Então, eu vou terminar com uma provocação que eu acho honesta. Talvez a Fórmula 1 tenha que ser esse negócio gigantesco para sobreviver no mundo atual. Talvez seja inevitável. Mas se for inevitável, então a gente precisa admitir o preço e parar de fingir que é tudo a mesma coisa de antes. Porque não é. A Fórmula 1 de hoje é mais bonita, mais polida, mais vendável. E ao mesmo tempo, mais controlada, mais administrada, mais preocupada com percepção. E agora, eu quero que você escolha um lado, sem ficar em cima do muro, porque eu quero ver o termômetro do fã. Para você, a Fórmula 1 hoje é mais esporte ou mais produto? E isso te incomoda ou você acha que é o único jeito de manter a Fórmula 1 viva e gigante? Se você curte esse tipo de vídeo e pensa, eu queria conseguir construir um canal assim, eu vou te falar o caminho mais honesto que eu encontrei. Eu sou afiliado do curso do Lucas do YouTube Sem Mimimi, que eu realmente fiz e foi onde eu aprendi a organizar tudo. Ideia, título, thumb, retenção, ritmo e principalmente, como parar de postar no escuro. É para quem tá começando ou para quem tá travado e quer destravar de verdade. Pelo meu link tem R$240 de desconto. E você ajuda o canal a trazer mais vídeos como esse. Se você quer encurtar anos de tentativa e erro, tá aí o link. O link tá na descrição e no comentário fixado. E falando em Fórmula 1 de verdade, se você quiser entender como Senna dominou a Fórmula 1 na chuva, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!